Então hoje eu vou fazer a resolução da atividade 1 que eu passei para vocês na semana passada. Essa atividade, como eu já falei, ela é uma revisão do que nós já vimos em sala, né? Antes dessa quarentena começar. Então, esses exercícios são bem simples, eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer sem nenhuma dificuldade, tudo bem? Então, o exercício 1, ele pedia para a gente determinar o valor de 210 graus em radiano, certo? Bem simples, nós fizemos também bastante isso em sala. Para fazer essa conversão, a gente tem que sempre lembrar o valor de π. Então, ó, eu tenho que o valor de π é igual a 180. Então, π é igual a 180. Bom, 210 então graus, vai ser quanto π? Não sei, x. Então, aqui eu tenho uma regrinha de 3. Lembrando sempre que a gente tem que colocar certo, né, gente? Graus debaixo de graus, radiano vai ser embaixo de radiano, certo? Senão a continha ela sai errada. Então, vamos lá. π vezes 210, π. X vezes 180, x. Bom, ó, o meu 180 está multiplicando o x. Quando ele multiplica o x em incógnita, passa dividindo, faz a operação contrária, né? Então, só vou inverter de lado aqui, gente. Então, vai ser 210 π dividido por 180. Agora, vamos simplificar, certo? Cortei o zero, cortei o zero. Qual o número aqui, gente, que eu consigo dividir em cima e embaixo? 3, vamos ver. — 21 dividido por 3, 7, né? 18 dividido por 3, 6. Tem mais alguma forma de eu simplificar para achar uma outra fração equivalente? Não, né? Então, o nosso exercício termina aqui. Então, o valor de 210 graus em radiano vai ficar 7π sobre 6. Bom, então aqui a gente tem nosso círculo trigonométrico, igual o exercício de vocês 1, certo? Nesse círculo trigonométrico, ele vai ter o ponto A, B, C e D. Então aí, gente, no próprio exercício, ele deu quem que é esse valor, quem que é esse ponto A, que é π sobre 6. E ele está pedindo para vocês determinarem os outros pontos, B, C e D. No exercício, ele diz que ele quer saber essas medidas em graus, tudo bem? Então, vamos passar esse π sobre 6, esse ponto A, para graus, já que ele quer o restante também em graus, certo? Vamos lembrar lá, gente, a gente tem que o π, o valor de π é sempre 180. Então, para eu transformar radiano em graus, é bem mais simples, né? Só substituir esse valor de π por 180. Tudo bem? Então, vai ficar como? 180 dividido por 6, que dá 30, né? Ou seja, esse valor de A é 30 graus. Bom, agora é bem fácil, né? A gente determinar o ponto B, C e D. E a gente pode ver, ó, que eles são similares, né? Correspondente ao ponto A. Então, vamos lá. O B está no segundo quadrante. Para eu determinar esse ângulo, qual que é a fórmula que eu faço mesmo? 180 menos o ângulo. Menos quem agora? 30, né? Ou seja, esse ponto é 150 graus, né? Então, ó, a gente vai até 180 e volta esse tanto, que é o mesmo que esse, né? Então, no segundo quadrante é o 180 menos o ângulo. Agora, vamos para o C. Bom, o C está no terceiro quadrante, ou seja, 180
mais o valor desse ângulo, né? Esse tanto aqui. Então, ou seja, 180 mais 30, que dá 210. E vamos para o D. Bom, o D está lá no quarto quadrante, ou seja, dou a volta inteira, 360 menos o ângulo. Então, 360 graus menos o 30, que é 330. Pronto, já determinamos todos os valores desses pontos, certo? Esse exercício é bem facinho, né? Isso daí eu tenho certeza que todos vocês conseguiram fazer. Bom, pessoal, essa é a atividade 3 agora, aí desses exercícios. Bom, nessa atividade 3, a gente tem um cofre, e nesse cofre, eles dão alguma dica de como abri-lo, né? Então, aqui, ó, tá lá na letrinha A, vocês estão vendo aí a setinha. Então, a gente vai, a partir da letra A e das dicas, a gente vai determinar em que letra que abre esse cofre, tudo bem? Então, vamos lá. Ele dá essas 3 dicas. Então, a primeira, eu vou ter que andar π sobre 3 em sentido horário. Ou seja, quanto que é π sobre 3? 60, certo? Lembrando que, gente, como o exercício disse, que esses espaços têm o mesmo tamanho, ok? Então, ó, 30, 60, 90. Então, cada espacinho aqui vale 30, né? Então, se a gente vai andar no sentido horário 60 graus, então tá aqui. 30, 60. Ele vai parar lá no K. Então, aqui minha dica 1. Vamos para a dica 2. Agora a gente vai pegar como partida o K, certo? Então, a gente aqui, π sobre 2 no sentido anti-horário. Ou seja, π sobre 2 é 90 graus, né? Então, a gente vai andar 90 graus no sentido anti-horário. Então, ó, 30, 60, 90. Então, aqui em B, eu parei na dica 2. E na dica 3, tá dizendo 30, 60, 90, certo? Aí na dica 3 tá dizendo o quê? π sobre 4 no sentido horário. π sobre 4 é quanto? 45, não é? Então, eu tô aqui em B agora. 30 mais 15, ou seja, vai estar aqui no meio entre A e L. Então, quando eu colocar nesse ponto médio aqui entre A e L, o meu cofre vai se abrir, que é a alternativa C, no ponto médio entre A e L. Bom, pessoal, esse aqui é o exercício 4 da atividade 1 de vocês, certo? Nesse exercício, ele pede para determinar o valor de seno, de cosseno, desses determinados ângulos que a gente tem aqui. Bom, aqui eu já fiz o ciclo trigonométrico para vocês, para mostrar onde que esses ângulos estão e que eles são similares lá no ângulos notáveis. Porque lembra, a gente tem que saber quais são os valores decorados já, de quais são os valores do seno e cosseno dos ângulos notáveis. Assim eu determino dos seus ângulos que são similares a ele, só mudando o sinal, né? Então, aqui o seno de 5π sobre 6. Aqui, 5π sobre 6. Ele é similar a π sobre 6, ou seja, o ângulo de 30 graus. Então, seno de 30, meio. Meio aqui também. Positivo, por quê? Porque o seno no primeiro quadrante também é positivo. 5π sobre 4. Ó, 5π sobre 4. Ele vai ser similar lá a π sobre 4, ou seja, o ângulo de 45. Então, tá pedindo o cosseno. Qual que é o cosseno de 45? π sobre 2. Então, aqui para sobre 2. Só por que é negativo? Porque no terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Aqui o seno de 3π sobre 2. Ó, então, 3π sobre 2 está aqui. Ele está aqui no nosso eixo, certo? Então, vamos lembrar da musiquinha, os valores de seno e de cosseno e de seno para 0, 90... 180, 270 e 360. Então, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Lembrando sempre que primeiro é cosseno e depois é seno. Então, qual que é o valor de seno de 3π sobre 2? Menos 1.
E por último, o cosseno de 5π sobre 3. Então, tá aqui, 5π sobre 3. Ele é similar a lá 3π. 3π sobre 3, desculpa. Ou seja, 60. Então, qual que é o cosseno de 60? Meio. Meio. E aqui no quarto quadrante, ele é positivo o cosseno, né? Então, aqui também continua positivo. Bom, pessoal, no exercício 5, eles querem saber qual que é o valor, qual quadrante que vai pertencer a esse intervalo e quais os valores de seno e de cosseno, respectivamente. Tudo bem? Então, ó, eu tenho aqui o meu ciclo trigonométrico e eu quero do intervalo 3π sobre 2 a 2π. Então, aqui, ó, 3π sobre 2 a 2π. Tudo bem? Então, qual que é esse quadrante? Ele é o quarto quadrante, certo? E vamos ver os sinais de seno e cosseno agora. Bom, a gente sabe que o seno é o nosso palhacinho em pé, né? Então, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, no quarto quadrante, o seno ele é negativo. E o nosso cosseno? Cosseno é o palhacinho deitado, né? Que é o eixo do X. Então, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. No cosseno. Bom, pessoal, essa foi a resolução dessa atividade 1 que eu enviei para vocês. Como eu já disse, foi uma revisãozinha do que nós já tínhamos visto em sala, tá bom? Até mais!